E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor de novo, estamos voltando para o nosso módulo de tabela periódica e ligações, para a nossa quinta aula, e agora nós vamos estar falando sobre as interações intermoleculares. Anteriormente, pessoal, a gente já tinha visto que há ligações entre os átomos. Por exemplo, quando a gente enxerga a água, o H2O, o que acontece é que a gente vai ter o oxigênio, a gente vai ter os hidrogênios, e entre eles a gente vai ter uma ligação. Como ambos são ametais, esta ligação daqui é uma ligação covalente. Tudo bem? Mas, tudo bem, bacana, isso é a água. E o que é que acontece quando a gente tem um copo d'água? Tem um bocado de água aqui dentro, gente. Um bocado mesmo. Mas o que é que está acontecendo? De algum modo, quando a gente consegue perceber, tem uma unidade. Essa água tende a ficar agregadinha, né? Tá líquida. E o que é que está acontecendo então aqui dentro? Vamos dar um zoomzinho. Se a gente pegar esse daqui e a gente expande ele. O que a gente estaria vendo seria mais ou menos isso aqui, pessoal. A gente estaria vendo o quê? As moléculas de água organizadinhas. E já que elas estão mais ou menos presas, para tanto que quando a gente tenta puxar a água, vem um pouquinho de água junto, né? Para tanto, se você enfiar o dedo e colocar, você vai ver que não simplesmente cai, vai formar uma gotinha, que na verdade ela vai caindo, puxando outros pedacinhos e eventualmente cai um bocado. Não cai só uma. Se não cai só uma, então isso quer dizer que é como se elas estivessem meio coladas. Então, de algum modo, deve ter algo fazendo uma ligação entre essas moléculas aqui. E esse nome, então, essa ligação que a gente vai estar fazendo é o que a gente vai estar chamando de ligações intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Tudo bem? E essas ligações, elas vão definir algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a gente olha para uma coisa que está frouxinha, uma ligação, imagine aqui esses dois, as mãos. A gente está vendo aqui que tem alguma coisinha que liga elas. Os dedos estão ligando, mas vocês percebem como está solto, pode andar e na verdade é até fácil de soltar? Essa não é uma ligação forte. Agora, se a gente fizer isso daqui, vocês percebem que agora está completamente preso? Pois é. Então, o que vai estar acontecendo é que, de acordo com a força que a gente tiver nas interações, a gente vai ter um grau de fixação, ou seja, elas vão estar presas. E se elas estão presas, gente, elas não conseguem se mexer muito. Vamos pensar numa coisinha aqui, rapidinho. Pensa aqui comigo. Quando a gente tem os estados físicos, quais são eles? A gente vai ter o sólido, o líquido e o gás. Em qual deles as moléculas estão mais presas? Onde que elas conseguem se mexer menos? É num sólido. Para tanto que quando você tenta dar um soco numa parede, você tenta enfiar a sua mão lá, não rola. Você pode até quebrar, mas você não consegue enfiar lá dentro. A parede não abre o caminho para você. Se você tentar enfiar a sua mão no líquido, até consegue. Mas se você cair de chapa, de barriga, mais ou menos, né? Tipo dói. Agora no ar, não tem nada. Então o que é que acontece? A gente vai ter aqui uma proporção entre o quão preso vai estar e o estado físico, que também vai estar associado, por sua vez, à força de interação entre eles. Nos sólidos, as ligações vão ser fortes. E como as ligações são fortes, vai ficar todo mundo preso. Nos líquidos, elas são um pouco mais fracas. E por fim, nos gases, essas ligações são razoavelmente fracas. Justamente por isso, as moléculas vão estar o quê? Pouco presas, vão estar completamente soltas, andando soltas por aí. Tranquilo? Então, numa aula anterior, falando sobre a polaridade das moléculas, se você não viu, vá ver esta aula, porque senão vai ficar difícil de compreender. Tranquilo? A gente viu que as moléculas podiam ser essencialmente o quê? Elas podiam ser polares ou apolares. Em que, nas polares, os elétrons eles vão estar mais puxados para um lado do que para o outro da molécula. Então, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter um lado que vai ficar meio positivo e um lado que vai ficar negativo. Por quê? Porque os elétrons estão lá do outro lado, estão concentradinhos. Nas apolares, o que a gente viu é que
entre os átomos, a distribuição ia ser uniforme. Ou seja, quando você olha para a molécula, não dá para dizer que um lado é positivo, nem dá para dizer que um lado é negativo. Ou seja, é como se ela fosse essencialmente eletricamente neutra, como se ela não tivesse carga. Então, sabendo disso, como que a gente pode combinar as moléculas? Bom, se elas podem ser polares ou apolares, a gente pode combinar com polares ou apolares. E isso vai dar uma tabelinha aqui para a gente, que vai ficar assim. Polar com polar. A gente vai ter um tipo aqui. Mas antes eu quero falar uma coisinha para vocês. Vocês percebem que naturalmente nas moléculas polares a gente tem um polo positivo e um polo negativo? Então aqui naturalmente a gente vai ter os dois polos. Então ela é um dipolo, só que ela é um dipolo o tempo inteiro. Então ela é um dipolo permanente. Por quê? Porque ela é naturalmente desse jeito. Tranquilos? Então, se a gente está ligando uma molécula que é um dipolo permanente, porque ela é polar, com outro dipolo permanente, a gente vai ter uma ligação dipolo permanente, dipolo permanente. Tudo bem? Agora, pensa no seguinte. Deixa eu desenhar aqui esse pedacinho. Deixa eu copiar. A gente sabe que os elétrons, por padrão, não gostam muito de ficar perto de outros elétrons. Então vamos ver o que é que acontece se por acaso chegar aqui uma molécula cheia de cargas negativas. O que é que vai estar acontecendo? Esses elétrons dessa região daqui, eles vão estar muito próximos dessa carga negativa. Eles gostam disso? De jeito nenhum. Eles querem fugir tanto quanto eles puderem. Então o que é que vai acontecer? Eles vão para longe. Então eles vão começar a migrar para o outro lado. Opa, mas então calma. Se eles estão vindo para esse lado aqui está ficando cheio de elétron, não está? Se está ficando cheio de elétron, aqui vai ficar o quê? Negativo. E aqui que está faltando elétron? Positivo. Opa! Calma aí, então agora aquela molécula que era apolar, tem polos? Tem. E o que é que a gente fez? A gente forçou, a gente induziu um dipolo nela. E o que é que acontece se a gente tirar esse pedacinho daqui? Ela volta a ficar neutra. Então quer dizer que com as moléculas que são apolares, a gente pode fazer um dipolo que vai ser o quê? Forçado, também chamado de induzido. Então na hora que a gente vai ligar uma polar com uma apolar, a polar vai ser o que, gente? Ela é um dipolo permanente. E a apolar vai ser o que? É um dipolo induzido. Então como que é uma ligação entre polar e apolar? É uma ligação dipolo, dipolo induzido. Ou dipolo permanente, dipolo induzido. O permanente, pessoal, ele não é obrigatório de falar. O induzido que você tem que falar todas as vezes. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter a mesma ligação, que é polar com apolar, vai ser dipolo com dipolo induzido. E uma ligação de apolar com apolar? Bom, a apolar é dipolo induzido, a outra também é dipolo induzido. Então essa aqui seria uma ligação dipolo induzido, dipolo induzido. Tudo bem? E bem, tem uma coisinha a mais para a gente pensar a respeito da força das interações. Que é o seguinte. Vocês lembram que as forças dependiam das cargas? Então, quem tem mais carga? É um dipolo permanente ou um dipolo induzido? É o dipolo permanente, né? Então, o que é que acontece? Essa daqui, ligação de polar com polar, ela é uma ligação com bastante carga aqui e bastante carga aqui. Então, essa daqui vai ser uma ligação o quê? Tem muita carga, ela é forte. Essa ligação daqui, ela vai ter bastante carga aqui, mas vai ter pouquinho aqui. Então essa provavelmente vai ser uma ligação o quê? Não tão forte. Então vamos dizer que essa daqui é muito forte. Essa aqui vai ser só forte. Só forte também. E uma ligação de polo induzido, quase não tem carga, quase não tem carga. Então o que é que vai acontecer? Essa aqui vai ser uma ligação fraca. Por regra, funciona assim. Ligação entre moléculas polares é mais forte do que entre polar e apolar, que por sua vez é mais forte do que uma ligação entre dois apolares.
Tem umas variaçõezinhas que a gente pode ver na regra, tem a ver com o tamanho da molécula. Se você pegar um pouquinho de cola fraca, mas você coloca ela durante quilômetros, o que acontece é que vai ser muito difícil descolar aquilo, né? Mas, de modo geral, vai funcionar assim. Tranquilos? E ainda em relação às forças, tem algumas coisinhas para a gente saber, de forças e nome. Ligações de polo, ou seja, de polo permanente, elas são as mais fortes de todas. Mas tem um tipo de ligação de polo que é especialmente forte, que ele ocorre quando a gente tem o hidrogênio ligado a alguém que faz parte do FON, ou seja, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tudo bem? Então, quando a gente tem, por exemplo, a água, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A gente tem o O, o H e o H. O que é que acontece? O oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então a tendência é ele ficar negativo e os hidrogênios positivos. Então, quando chegar uma outra molécula aqui, o oxigênio vai se posicionar onde? Perto dos hidrogênios. Por quê? Porque ele não é negativo, como a gente está vendo aqui, e o hidrogênio não está positivo, então cargas contrárias se atraem. E daqui a gente vai ter uma ligação entre eles, que não muda a fórmula, pessoal, só deixando aderido, como a gente viu lá no caso do copinho. E, uma vez que a gente tem feito essa ligação, ela é muito forte. Por quê? Porque a gente tem o O ligado ao H e o O ligado ao H. Essa ligação daqui, antigamente era conhecida como sendo a ponte de hidrogênio. Atualmente ela é chamada simplesmente de ligação de hidrogênio. E ela, por ser uma ligação muito forte, ela prende muito. Então a tendência dela é ficar mais para o gás ou mais para o sólido. Bom, se ela está presa, ela vai ficar mais para o sólido. Mas não necessariamente é uma ligação tão forte assim. Mas o ponto de ebulição da água, lá em 100 graus, ele é relativamente alto. Então, é um dos motivos que a gente pode estar vendo aqui nessa ligação. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, ligação entre dois HCl's, a gente vai ter o H e o Cl. O Cl é mais eletronegativo, então ele fica aqui. Quando tiver um outro HCl, o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter essa ligação daqui, em que o Cl vai ficar perto do H. Por quê? Porque um é negativo e o outro é positivo. Essa ligação daqui é uma ligação de qual tipo, gente? Isso é polar, isso é polar. Então, uma ligação de polo de polo. É uma ponte de hidrogênio? Não. Mas, professor, não tem hidrogênio aqui? Tem. O hidrogênio está presente, de fato, mas ele não está ligado a alguém que é do FON. E se fosse entre o HCl e a água? A gente ia ter o quê? O H aqui e o O. O H tende a ficar positivo, o O negativo. Então, ia ter essa ligação. E agora, professor? Tá aí o H ligado ao O. É uma ligação de hidrogênio? Não. E essa época de campanha eleitoral é cruel com os nossos ouvidos, né, pessoal? Mas bem, não seria então uma ligação de hidrogênio, porque aqui até está atendendo ao critério do FON, mas aqui não. Então a gente não tem ligação de hidrogênio porque é só uma das moléculas que está assim. Tranquilos? Então, voltando, aqui ela pode ser simplesmente de polo, ou ela pode ser uma ligação de hidrogênio. Tudo bem? Então, como eu já comecei a falar, já que a gente viu que quanto maior a força, maior a tendência a ficar sólido, então você tem... Se você quiser, tem uma coisa, que ela está aqui ligada sólida, e você quer derreter ela. Se a ligação é muito forte, você vai ter que esquentar muito ou pouco? Muito, né? Então, o que é que está acontecendo? Quanto maior a força, maior também vai ser o quê? As temperaturas de ebulição, que é justamente para transformar o quê? Do líquido para o gás. E daqui a gente vai ter o quê? Na passagem do sólido para o líquido, aqui a gente vai ter a fusão. Então a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão vão tender a aumentar quando a ligação é maior. Por isso que, de modo geral, moléculas polares vão ter um ponto de ebulição maior do que as moléculas apolares, desde que elas tenham mais ou menos a mesma massa. Tudo bem, pessoal? Idem para o ponto de fusão. Tranquilos?
Então, se a gente pegar aqui algumas moléculas, por exemplo, CH4, o HCl e a água, quem teria o maior ponto de ebulição? A gente vai ter que olhar o quê? As forças intermoleculares, já que todos têm mais ou menos o mesmo tamanho, todos teriam mais ou menos a mesma massa também. Então vamos pensar. CH4 ele é apolar. Por quê? Porque só tem hidrogênio ao redor dele, não sobrou elétron. Então, todo mundo puxa com a mesma força, os vetores se anulam. O HCl, ele é polar. E a água, ela é polar também. Então, beleza. A gente tem aqui apolar, aqui a gente vai ter polar, e aqui a gente tem polar. Então, ligação entre CH4 seria de apolar com apolar. Seria ligação de polo induzido, ou seja, ela é fraca. Se ela é fraca, então o nosso ponto de ebulição vai ser baixo. Para tanto que a nossa temperatura ambiente, gente, isso já é um gás. Você não precisa nem esquentar e ele já é vapor. O HCl, pessoal, o que é que vai estar acontecendo com ele? É uma ligação polar-polar. Então, a gente vai ter o que aqui? Uma ligação forte. E a água? Polar também. Então, a ligação entre águas seria também polar-polar. Então, tudo bem, a gente sabe que o mais baixo de todos vai ser lá do CH4. Mas entre o HCl e a água, vamos dar uma olhada. A água, ela tem o oxigênio ligado ao H. Então, ela ligada a ela mesma faz o quê? Ligação de hidrogênio, que é muito forte. Então, o ponto de ebulição, o maior de todos, seria o da água, seguido pelo do HCl, seguido depois pelo do CH4. Tranquilos? Então, pessoal, espero que tenha ficado tranquilo, espero que esteja claro. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários ou podem me perguntar. Nossa listinha de exercícios está esperando vocês lá no Estudo em Dia. Abraço, pessoal, e até a próxima.